Bitcoin hoje sobe grande parte do dia levado pelo S&P 500, ou seja, tá tudo subindo, o que deu uma empurradinha para o mercado subir. Só que nós temos dados extremamente importantes que você precisa entender, que pode mudar toda a história daqui para frente, levando a gente para cima, mas a gente vai entender por que isso pode acontecer, então por isso você tem que ficar até o final desse vídeo. Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, hoje a gente está tendo o Bitcoin subindo 3% com a ajuda deste fundo que foi formado, né? Um famoso fundo duplo, como muitos estavam cantando, até meus alunos estavam cantando, não chegou a fazer um fundo triplo aqui, mas esse fundo duplo foi realmente muito perfeitinho. Só que no gráfico de uma hora a gente fica ainda com algumas suspeitas. Acontece que a partir desse momento nós conseguimos enxergar um volume interessante, tá? Esse volume foi marcado por uma alta e a gente ficou grande parte do dia seguindo essa alta junto com o S&P 500. Se você não viu toda a alta, a gente subiu antes com o Bitcoin e depois o S&P 500 começou a subir, o S&P 500 ficou a maioria parte do dia lá no 0% e acontece que no finalzinho ele começou a subir. Então a gente fica um pouco na dúvida, né? Quem puxou essa alta foi o Bitcoin, ele já antecipou o movimento, mas a gente está presenciando agora coisas extremamente importantes. A primeira delas é a dominância do Bitcoin, que está subindo 0,5%, isso é extremamente importante, e nós estamos tendo finalmente o Long Short Ratio dando uma folga para a gente nesse momento. Nós estamos vendo aqui simplesmente a gente voltar para os 2.0, né? O Long Short Ratio bater nos 2.0, que indica que temos o dobro de pessoas apostando para cima do que para baixo. E lembra, tá? Antes a gente já estava batendo na casa dos 3 e aqui embaixo a gente já estava batendo aqui realmente em valores estratosféricos, tá? Passando dos 3 até em alguns momentos. E acontece que agora a gente já caiu bastante. E note, tá? A gente teve essa queda nessa taxa de alavancagem com a alta do mercado. A alta do mercado levou a gente a ter uma queda dessa métrica que nós queremos ver. Isso aqui, esse long short rate batendo na casa dos 1.5, 1.3, 1.0 seria perfeito. E vocês precisam ter ideia do quão rápido foi isso. A gente estava tempos atrás, semanas atrás, batendo 0.75, né? A gente tinha a maior parte do mercado apostando para baixo do que para cima. Subimos. E olha só como é que a situação reverteu e a gente faz isso de forma rápida. Então não duvide que o mercado possa mudar todo o cenário de forma rápida também, tanto para cima quanto para baixo. Mas sim, esse conjunto, eu até falei com vocês isso no nosso Instagram. Se você não segue, Tadeu, bota lá, segue a gente que tem muita informação útil lá. Que a gente conversou o seguinte: a gente está vendo realmente essa dominância subindo agora, só que antes ela estava caindo bastante. Essa queda da dominância pode indicar, né, que a galera ainda está gananciosa, de certa forma, em manter suas altcoins. E a gente teria mesmo um derretimento nas altcoins caso o Bitcoin, ele levasse o mercado mais para baixo. O que eu quero dizer com isso, né? Indo no gráfico diário, a gente vai perceber o seguinte: nós temos aqui uma queda do mercado que levou a gente para os 39 mil. Certo? Agora, se a gente voltasse aqui para os 34, 35, a situação ia ser muito pior nesse ponto do que é aqui. Então a gente ainda está, de certa forma, acima dos 40 mil, o mercado ainda está confiante. E por que o mercado está confiante? Porque nós estamos nos mantendo em uma linha de tendência que indica continuidade de alta e a construção de um movimento altista, tá? Então a partir do momento que a gente consegue se manter acima dessa linha branca, nós vamos ter uma clara tendência de alta sendo construída. A gente perde ela, a tendência de alta ela é quebrada. Acontece que essa tendência que a gente está criando é justamente a tendência de reversão que nós esperamos. A tendência anterior foi justamente uma tendência de queda e muito longa. A gente viveu isso aí, foi triste, mas a primeira chance que nós estamos tendo de uma reversão é agora por conta dessa linha de tendência de alta, tá? Isso é extremamente importante. Então a gente quer uma alta limpa. Uma alta limpa precisa de uma dominância do Bitcoin subindo, porque ele precisa atrair a grana do mercado para ele, só para o Bitcoin, para aí ele ter mais espaço e mais, mais força de dar um movimento de alta para a gente, enquanto as altcoins, cara, deixa elas quietinhas, vai subindo aos poucos. Quando chegar o Bitcoin Season, o negócio explode, mas por enquanto nós queremos ver o Bitcoin subindo e o Long Short Ratio caindo o máximo possível nesse momento. Agora, um dado que a gente precisa também colocar em pauta é o simples fato de o mercado realizar uma queda muito intensa
nós tivemos uma queda dos 48 até os 39 aqui nesse momento, e a gente chegou a retrair, no caso, usando Fibonacci, nós retraímos aqui mais que 62% de Fibonacci. E olha só, né, como é que a análise gráfica funciona, o negócio é brabo demais. A gente realmente fez uma queda muito acentuada, essa queda exigia um pullback, a gente sempre conversa, né? Sempre vai ter pullback no mercado. Você tem muita força de um lado, alguma hora a outra força vai se manifestar. Você tem muita queda, alguma hora os compradores vão aparecer na jogada, da mesma forma que quando você tem muita alta, grande parte dos compradores que estão empurrando a alta, eles vão virar vendedores, tá? E essa informação, cara, se não vale o seu like e a sua inscrição, é maluco. Então, por favor, me dê essa força com o seu like e sua inscrição. Se você quiser, tá? Mas, pô, vale a pena demais. Agora é o seguinte, nós temos aqui um mercado subindo e essa subida justamente buscando aqui os 62% de Fibonacci, a retração dele, isso pode indicar pra gente que, bom, cara, a gente teve um movimento muito esticado de baixa, ele tá fazendo um movimento de alta que é normal. Isso aqui não indica, cara, agora a gente vai sair voando. Calma, isso aqui indica que o mercado chegou em um ponto de exaustão e esse ponto de exaustão tá entregando uma altinha, uma galera comprando de certa forma. Só que nós não podemos ignorar de forma alguma essa linha de tendência sendo respeitada aqui. Então a gente tem realmente agora, né? Vamos lá. O mercado caiu, chegou a um ponto de exaustão, segurou em um suporte extremamente importante, que foi a linha de tendência, e agora a gente está realmente lutando contra esse triângulozinho formado, que estou falando do triângulo, mas isso aqui não é realmente triângulo, tá? A gente tem uma resistência e um suporte desenhando um triângulo, o que indica que a gente está, cara, no meio de dois paredões. Um suporte importante e uma resistência que pode dar continuidade ao movimento e começar a apagar todo o movimento de baixa que a gente teve. Quando eu falo apagar no movimento, a gente precisa entender o seguinte, né? A gente teve alta, só que grande parte dessa alta está sendo deletada agora. Você pode ver que o tamanho dessa onda de alta, ela está praticamente igual à onda de baixa, ou seja, a alta está sendo apagada do gráfico. Então o que a gente quer ver para subir é justamente essa queda ser apagada com uma nova alta. Então se ele entregar uma alta de certa forma muito consistente aqui, a gente já vai continuar e vamos ter total condição, olha que bacana, né, de usar Fibonacci ao contrário aqui, usando Fibonacci para pegar uma retração de uma queda. Então olha só, a gente teria aqui realmente uma queda de 100% e nós precisaríamos aqui de começar a fazer alguns níveis de retração, quem sabe buscar ali os 45 mil no ponto de 38% de Fibonacci, o que seria ideal, e aí sim a gente começaria a crer em uma nova retomada de alta, nova não, né? Continuidade como a gente está vendo nesse momento. Agora, esse é o ponto-chave, tá? Nós temos o DXY que está caindo e ele está batendo nos 100 pontos. Cara, o que significa isso, Douglas? Vamos entender isso agora. Eu fiz até um desenhozinho muito bonitinho que eu gostei pra caramba. E olha só, a gente tem aqui realmente um gráfico que representa a força do dólar. Nós tivemos um movimento antes, que esse movimento aqui foi quando a gente teve uma alta do Bitcoin. Então ele está em verde aqui em volta, é porque a gente teve alta no mercado das criptomoedas. Quando ele ficou vermelho foi justamente quando ele inverteu. Então olha só, quando o Bitcoin estava subindo, nós estávamos vendo o dólar ganhando força totalmente, mas de uma forma mais modesta, né? Ele estava mais devagarzinho, não estava tão intenso. Agora, se você comparar a alta que a gente teve do dólar, né? A força do dólar perante as outras moedas, nós podemos ver que quando o Bitcoin estava caindo, nós estávamos percebendo o dólar ganhando uma força muito impulsionada em pouco tempo, né? Então a gente teve muitas quedas nesse meio do caminho, mas as altas pontuais que nós enxergamos aqui do dólar, elas são muito fortes e muito consistentes, diferentes de quando a gente estava vendo aqui que não era lá essas altas, o que indica que realmente em momentos de fragilidade do Bitcoin, o dólar pode ser justamente uma causa do mercado cair, cara. Então olha só que bacana, né? O dólar ele ganha força enquanto o Bitcoin começa a dar uma enfraquecida. Então você observando tudo isso, a gente só chega a um ponto de conclusão nisso aqui. Nós estamos vendo uma queda no mercado e o dólar ganhando força. Quando eu olho como analista, tá? Se você quiser ser analista também, para, cara, mudar sua vida na hora de investir, sua percepção de mercado,
o link tá aí embaixo, o treinamento, você já tá cansado de saber que o negócio vai realmente mudar a sua cabeça totalmente. E é o seguinte, a gente tem uma alta muito forte, por sinal, só que essa alta, principalmente depois que ele partiu deste ponto aqui e subiu, a gente vai buscar o quê? Algum nível de fraqueza dessa tendência. E é o que todo mundo está falando. Cara, o DXY tá querendo bater o martelo aqui em cima, ele tá querendo iniciar uma tendência de baixa e, como o cara falou aqui, um topo, né, no DXY, nesse índice do dólar, a gente vai ter um fundo sendo formado no Bitcoin. Então, uma coisa está correlacionada com a outra, isso é extremamente importante, cara, porque a gente está indo muito além do mercado de cripto, a gente está indo para uma área financeira, mexendo com finanças, economia. Isso, meu amigo, é essencial nesse mercado, não tem para onde você correr, tá? Isso faz total diferença na hora de você pensar em comprar ou vender algum ativo. Então, a gente tem realmente um momento que a gente já está recusando aqui esse topo e olha lá, né? A gente bateu nos 100 pontos e a gente já está caindo. Então, o mercado gosta de número redondo e é um motivo que a gente pode ter realmente uma fraqueza e para aumentar essa nossa análise, cara, isso aqui eu fico doido. A gente está tendo realmente nesse momento, isso aqui não é uma coisa que eu nem passaria, tá? Esse conteúdo é exclusivo para os meus alunos no treinamento modesto, mas eu vou compartilhar essa informação com vocês porque, cara, assim, é muito relevante nesse momento. A gente está tendo uma divergência nesse momento. Estamos vendo a força do mercado cair, enquanto nós estamos vendo uma tendência de alta na hora de perceber o preço. Então a gente tem uma divergência entre a força e o preço do mercado. E olha só, né? Isso aqui geralmente é um padrão de topo. Significa que o mercado ele está muito quente. Esse índice, no caso, o dólar está muito quente. Mas, ao mesmo tempo, a força não está tão assim, meu amigo. A força está aparentemente menor. Então, quando você olha isso, você só consegue tirar uma conclusão. Cara, a gente possivelmente pode estar vendo um topo e, como o amigo falou, um topo no DXY significaria um fundo no Bitcoin. Então, bom, tá aí, né? A gente tem realmente umas coisas acontecendo agora que a gente consegue ficar otimista. E muito. Sim, a gente está em uma tendência de alta no mercado, isso é totalmente favorável. O mercado ainda está tendo um comportamento essencial de alta, apesar dessa queda, a gente ainda está mantendo estrutura de alta, assim como a gente já teve aqui em cima, né? A gente teve uma alta, mas a gente teve uma queda depois, isso é normal, e muita gente ficou desesperada nesse ponto. Não podemos fazer isso, tá? Não podemos ficar desesperados. Agora, outra coisa é que no gráfico de 4 horas, a gente bateu justamente nos 50 pontos do RSI. Então, a gente criou uma tendência de baixa e na hora que a gente tentou romper aqui, ele está fazendo uma resistência, ou seja, resistência, Fibonacci, está tudo agindo nesse momento nos 41.500 mais ou menos. Então, a gente precisa de toda forma romper agora esses 41.500. Como eu falei no Instagram também, a gente tinha alvos como 40 mil, 41 e 42. Se a gente chegar nos 42 mil, a situação vai começar a ficar interessante porque a gente já vai começar a demonstrar uma força compradora maior no RSI e, consequentemente, no preço que animaria muito o mercado, visto que a gente está tendo condições fundamentais para a gente subir mais. Acontece que, apesar disso tudo estar ótimo, nós estamos vendo o long short ratio aqui, de certa forma, com espaço para cair mais. Então, o mercado pode fazer o seguinte, né? Ele pode estar fazendo um movimento de queda e simplesmente um movimento de queda, eles podem estar fazendo um pullbackzinho para cair mais ou simplesmente um pullback que pode ser responsável por uma reversão de tendência, seguindo e respeitando essa linha de tendência que nós estamos tendo aqui embaixo. Então, o que acontece? Moral da história, a gente está tendo uma queda no curto prazo, essa queda está muito tranquila no momento, não tem motivo de desespero, a gente defendeu os 40 mil, estamos batendo numa resistência importante, dados que mostram, né, que o índice do dólar tem uma correlação importante agora com o mercado, não somente ele, né, a gente tem o S&P 500 também influenciando diretamente, então, o que acontece? Ficar de olho no DXY, ficar de olho no S&P 500, se o mercado tradicional der mais espaço para a gente subir, a gente rompe Fibonacci de uma vez e começa realmente
a demonstrar uma força compradora e de uma vez começar uma tendência de alta a ser construída em cima dos 50 pontos do RSI, o que seria favorável demais. A gente tem outro dado aqui que eu vou mostrar para vocês, que é justamente um gráfico que mostra o nível de risco a cada preço que nós temos no mercado. Então, você vai ver esses verdes bem fortes aqui, significa que em algum momento a gente está tendo uma máxima oportunidade na sua porta. Tá batendo sua porta assim, ó, Bitcoin tá no preço agora. Então a gente está vendo realmente esse precinho agora, depois dessa queda que a gente teve. Bom, tá verde, né? O negócio tá falando que é uma zona de acumulação. É claro que para acumular você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma noção do que você pode fazer, do que você vai fazer e os riscos que você tá tomando, e a partir daí você tem uma grande chance de ter um sucesso no seu investimento, tá? Então a gente está vendo que agora, realmente, graficamente falando, nós temos vários fundamentos falando. Cara, estamos numa zona muito boa para acumular Bitcoin e algumas criptomoedas, né? Eu fiz um vídeo sobre a Tilis, eu vou deixar o card aqui em cima para você analisar lá comigo, porque, cara, é um projeto bom, que eu passei muita informação, que a gente está tendo uma revolução lá na tecnologia deles, e isso pode fazer uma diferença e encher o nosso bolso aí com investimentos, tá? Então, olha só. A gente tem outro gráfico aqui mostrando o Bitcoin com RSI. E olha só, né? A gente está seguindo o padrão que ele está se repetindo. Isso é extremamente importante porque você vê que o mercado ele tem fractais, ele repete os movimentos. Por isso que a análise gráfica não é brincadeira de criança, cara. Pô, isso aqui tá na cara que o negócio repete, é só você pegar a sua visão e transformar isso em conhecimento para ganhar dinheiro. É simples. Então, olha só, a gente tem realmente aqui uma linha de tendência de baixa agindo na força do mercado, indicando que, cara, o mercado entrou uma tendência de baixa, mas agora a gente está tendo uma criação de uma nova tendência de força aparecendo. E agora, possivelmente, ele está indicando aqui que vai explodir para cima e tal. E agora a gente vai reverter porque a gente rompeu uma linha de tendência que limitava a força para baixo, e agora a gente está confirmando e quem sabe ganha espaço para subir junto com o mercado, respeitando a linha de tendência que a gente falou, que é muito importante. Essa linha de tendência aqui vai mudar a história do mercado, então a gente tem que ficar atento, porque ela sim pode ser responsável pela reversão do mercado de uma vez e finalmente a gente buscar aqui valores como 52 mil que a galera tá esperando. Não tivemos um pouquinho de sossego aqui com uma alta e o mercado já derrubou de novo, então realmente o Fed está mexendo com o mercado, só que essa mexida ela pode estar chegando no fim, por isso que a gente tem que ficar esperto nesse gráfico, porque ele está numa resistência bonita, 100 pontos, uma resistência forte, e a gente precisa ficar ligado, porque a partir do momento que ele começar a rejeitar aqui, a gente pode ter espaço para subir no Bitcoin, lembrando que nós ainda temos alvos para cair sem problema nenhum, temos aqui os 39 mil, ele defendeu uma vez, não sabemos se ele vai descer de novo, mas com esse long short ratio, a gente quer ver isso no menor valor possível. Para isso, a gente pode ter mais queda no mercado, mas a gente pode esperar também alta com todos os fatores que eu te mostrei. Não significa que isso vai acontecer amanhã, o mercado pode ficar de lado. Temos espaço para ficar de lado, mas tranquilamente subindo aos poucos, para depois fazer um movimento para cima, ou quem sabe, né, fazer um fake out, um rompimento falso aqui para baixo dessa linha de tendência, causar um certo desespero no mercado e reverter. E nesse desespero a gente vai ter realmente aqui a dominância subindo, né? Porque quando bate o desespero no mercado, a galera se desfaz das altcoins. Então é tudo uma parte de psicologia que você tem que pensar, junto com o long short rate, que deve também dar uma mexida nesse movimento. Então a gente vai ficar esperto e para isso você tem que se inscrever nesse canal para acompanhar nosso raciocínio todo santo dia, passando conteúdo para você aqui, entender esse mercado de uma vez. Então tamo junto, forte abraço e é nóis, até amanhã.